Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e vocês pediram para eu analisar, então bora fazer um overview desta ferramenta do tio Elon Musk que liberou geral para o mundo inteiro, que fica rodando no seu celular, uma ferramenta que te dá vídeos e imagens ilimitado, mas ilimitado mesmo. Eu nem sei como eles conseguiram chegar nessa tecnologia. Então vem junto comigo que a gente vai avaliar essa ferramenta. A gente vai mostrar para vocês como acessar, e o primeiro ponto é básico, é só baixar, e eu quero muito ouvir a sua opinião, comentar. Então já me ajuda aqui, dá o seu like, se tá me vendo do celular, joga pro lado, dá o seu hype, porque vai ajudar e muito a gente conseguir levar essa informação para quem tem, e olha que tem muita gente aqui no canal que edita vídeo no celular, então pode ser uma ferramenta interessante para você, mas eu vou trazer também a minha opinião e a minha visão sobre esta ferramenta, tá? Nós estamos falando da versão dentro do Grok, baixou ele, você já vai ver que nessa barra lateral tem várias coisas para você poder construir, né? Você pode usar sua câmera, você pode usar o modo voz, você pode usar um acompanhante, que isso daí mostra o quanto o mundo tá doentio para ter um acompanhante ali, tá? Editor de imagem, análise de dados, então é uma ferramenta que quando a gente olha para a questão de análise de dados e em termos de bater de frente com o GPT, cara, é grátis e tá melhor que o GPT em termos de análise de dados, tá muito bom, tá? Mas para a gente poder ter acesso às imagens, né, primeiro, você pode usar fotos suas, que é o que vocês estão vendo aqui na tela, você pode acessar suas fotos e gerar uma animação delas aqui dentro, ou você pode pegar uma imagem que você construiu no Canva e colocar aqui, que esse é o pulo do gato para vocês fazerem imagem em wide, porque hoje eles não fazem imagem em wide, é sempre uma imagem de pezinho na vertical, como se fosse num celular, tá? Então você entra na parte de fotos e escolhe a foto que você quer animar e aí você pode dar o comando ou ele simplesmente vai gerar de forma automática. Ele chega perto do View Tree, ele chega perto, ele resvala, mas assim, errando muito rude, tá? Porque ele gera um áudio ali marromeno da cabeça dele. Então, sobe a sua imagem e ele vai começar a girar. Tá? Mas a parte mais interessante é quando a gente clica no topo, onde tem a canetinha, que é onde você pode gerar uma informação e escrever ali, né? Então eu escrevi aqui o Musk de corpo inteiro, dando gargalhada, né? Então tem toda essa parte aqui, né? Que ele dá gargalhada. Maléfica com as mãos levantadas. E aí a gente entra no scroll infinito que ele vai lançar aqui pra gente de novo, tá? Então nesse scroll infinito, ó, vamos ver se ele entende muito bem. Ele entende, não traz todas as imagens 100% de corpo inteiro, mas tem várias que você pode utilizar aqui. E o melhor de tudo aqui é que gostou de alguma, é um scroll infinito mesmo, ele vai gerando imagem até não acabar mais. Se você gostar de alguma, é só você clicar nessa setinha de play que ele vai te gerar a versão animada desse Elon Musk aqui, né? Mas aí você pode pedir outras coisas, né? Que eu sei que vocês gostam, como por exemplo, meio homem, meio serpente. Eu sei que vocês gostam desses seres híbridos, então eu sempre faço uma brincadeira aqui com vocês, colocando na capa, porque vocês sempre me pedem algo assim e que não existe um teste em outro canal. Geralmente eles pedem pessoa, pedem alguma coisa assim, e aqui a gente consegue trazer o limite da ferramenta para ver o quanto ela entrega. E você pode ver que algumas imagens têm uma qualidade muito boa, outras ficam mais ou menos, outras ficam até um pouco sintética, mas você tem aqui até que uns personagens bem legais para você poder compor uma série que você está querendo criar, um curta-metragem, uma HQ que você queira fazer, então você consegue ter uma consistência bem interessante nesses personagens que ele está trazendo aqui pra gente. Muito legal, né? E aí, se você curtiu algum, é só você clicar e ele vai aqui pro lado, ó, que eu cliquei para gerar a versão animada automaticamente, tá? Então ele gera de uma forma automática. Depois eu te explico como você faz um comando aqui para a imagem, né? Aqui, ó, você tá vendo que você quer baixar, você clica aqui para baixar ali, né? Você consegue compartilhar a imagem quando você clica na setinha para baixo e você tem essa versão animada que a gente está gerando aqui. Mas dá também para a gente dar alguns comandos, né? Então, outro teste que eu vou fazer aqui, ó, é quando a gente olha mais para frente numa outra versão, tá? Então, eu vou dar um seguinte comando aqui, que é de fazer um personagem de estilo robô
Transformers, vamos ver o quanto ele entende, tá? Versão de desenho animado, e eu vou sempre fazer esse Transmorph, porque eu gosto de testar a linguagem ao limite. Meio robô e meio raposa, e manda torar. É muito rápida a geração de imagem, eu me surpreendo com isso, que entra no scroll infinito. Ficou legal, pero no mútil, eu talvez melhorando o prompt ele vai conseguir entender que era meio robô, meio raposa, mas como é os Transformers mesmo, né, que tem aquele de gorila, que é realmente um gorila robô, né? Então, eu pensei muito nisso, então você vai ver que ele começa, conforme você vai scrollando, ele vai até gerando outras versões desse bichinho aí lá para baixo, né, tentando fazer um hibridismo, e aí começa a vir algumas versões em 3D. E aí vocês viram que eu só tô clicando em alguns aqui para gerar a versão animada, e esse é o outro teste, dá para você ir clicando, ele vai gerando vários em simultâneos. E tá aqui, ó, o painel que a gente já coloca essas imagens com elas sendo geradas. Olha algumas coisas aqui, cena de luta, que você tá querendo que eu faça vídeo com cena de luta, tá tudo sendo gerado. Olha esse aqui que a gente tem do robozinho andando, então meio que vem automático. E aqui de 1, 2, 3, 4 que você vê na tela, são as opções de áudio. Então você pode trocar o áudio se você não gostou dessa geração de áudio que ele fez, mas aqui tem alguns exemplos que a gente construiu de imagem, tá? Para você poder editar uma imagem, olha que legal, você tem que clicar no vídeo que você tem aí, né? Então você pode pedir para ele refazer, mas você consegue trazer algumas edições. Olha que legal, tá? Quando eu clico na imagem, quando eu clico nessa imagem de raposa e vou aqui no Make a Video, tem a opção personalizado. Quando eu clico em personalizado, eu consigo escrever o que eu quero que o vídeo aconteça, tá? Então, você consegue dar alguns parâmetros. Ainda não está 100% refinado, não. Você viu o prompt que eu coloquei aqui, eu pedi para o personagem dar um like, mas ele vai gerar lá. Ele até dá uma desenrolada, chega bem próximo. Então, esses comandos básicos, até que ele funciona, tá? Então é muito importante você ver. Próximo teste que a gente faz, cena de anime com personagem mulher, né? Aí a gente traz esse ponto e é só esse prompt simples mesmo para a gente ver o que acontece. E aí ele começa a gerar várias cenas de personagem de mulher de todos os tipos aqui dentro do algoritmo dele. Ficou muito mais cara de shounen, mas eu gosto muito dessa versão da personagem com espada. Você vê que eu vou até scrollando para ver se tem outras opções, mas a gente acaba utilizando a versão dela com espada, tá? Então é uma opção que eu gostei bastante. Você consegue clicar no personalizar ou no Spice, tá? Eu cliquei no Spice, que ele já vai fazer uma outra animação por conta própria, mas só no personalizado que você tem o comando. Uma vez que você vai scrollando, ó, eu achei uma aqui bem legal, que é meio cyberpunk, eu gosto desse tipo de imagem, né? Você consegue personalizar. Então a personagem aqui, o comando que a gente dá para ela é o personagem pisca na tela, dá uma piscadinha e acena com a mão. Era para fazer isso? Pisca e acena com a mão. E a gente vai ver o resultado daqui a pouco. Mas o legal é o que tem embaixo, porque ele entende a referência que você trouxe e ele vai gerando várias versões dessa mesma personagem, né? O rosto está muito parecido, mas o corpo nem tanto. Então você consegue fazer isso com todas as versões que você encontra aqui desse vídeo, tá? E voltando um pouco para a versão, ó, eu trouxe aqui a outra da menina de espada, tem várias versões bem legais que a gente tem do formato de espada. E a gente até dá um comando aqui que a espada vermelha tem que ficar de gelo, dando um poder aqui nela. E olha o resultado que fica na tela aqui, ó. Então a ideia é fazer a espada ficar azul com efeitos de gelo e a personagem faz o movimento levantando. Era essa a ideia que estava na minha cabeça, mas eu não dei detalhe, então ele fez do jeito dele. Ele não chega a levantar a espada para o céu, tá? Ela ainda tem algumas complicações, né? Você vê que ela andando aqui, ó, ela não deu a piscadinha, ó, repara, ela pisca o olho de forma normal e dá uma acenada. Para animação eu não tô vendo tão ruim não, tá? Eu acho que dá pra gente fazer algumas brincadeiras até bem legal, tá? E aí, porque eu sei que vocês gostam disso. E a espada aqui, olha o da espada que a gente traz ali, né? Você viu que não ficou tão boa. O da raposa, ó o like que a gente pede no final, que dá o like ele quebra. O da espada azul, ó, tá aqui, ó. Vendo, ó, ela faz o movimento, fica azul, ó, mas não levantou, tá? Ela só fez ela só alternou as cores. Então você vê aqui que é uma gama de soluções que a gente tem dentro e eu queria
fazer um veredito com vocês e muito contar com com o seu comentário aqui, porque ele é importante. Ferramenta, funciona? Funciona para quem está usando o celular. Para quem vai utilizar no computador, tem outras soluções melhores? Tem, e na descrição você encontra aqui algumas sugestões que eu deixo para você, tá? Como animação, também tem outras ferramentas que vão te dar crédito de graça para você poder animar no computador. Aqui, e que dá para você até acessar pelo celular, como o Pixverse, tá? Você consegue animar. Mas é uma solução que para você fazer umas brincadeiras, porque a verdade é que essa ferramenta que o Elon Musk criou, ela pode ser até utilizada para você construir alguma coisa de curta-metragem, para você fazer alguma animação, para você fazer algumas piadinhas, e você vê que eu estou diminuindo, né, o tom, piadinhas, porque é uma ferramenta meio que quase que de fazer um meme, né, então você vai lá, você se diverte ali fazendo o personagem na vertical, e é isso aí, tá? Então a ideia é basicamente essa, porque não tem voz, não aplica nada, então a gente olha muito para essa composição. No veredito final, para quem usa celular, é uma ótima ferramenta de scroll infinito de imagem e vídeo. Para quem está no PC, tem outras opções melhores. Eu queria saber a sua opinião, se você está comigo ou não. Na emergência, ele salva? Ele salva. Então, se eu fosse dar aí 5 primes, eu diria para você que eu daria 3. Daria 3 primes aqui para esse vídeo, porque ele é uma opção que funciona, mas ainda está em desenvolvimento. Vai ficar muito boa, vai ficar porque o Elon Musk, ele é aquele cara crica, né? Mas me diz a sua opinião. Você curtiu esse vídeo? Você não curtiu? O que você tá achando dessa ferramenta? Tá usando para alguma coisa? Manda para mim, bora conversar, que eu tô esperando a sua opinião. Eu te vejo no próximo vídeo, e se você não é novo, se você é novo no canal, por favor, se inscreva aqui, porque vai ser maravilhoso ter a sua companhia, beleza? Se cuida e até! Tchau, tchau.